A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. O programa de hoje, ele é atual, ele é bombástico, com dois convidados notáveis, especialistas com posições antagônicas. Você em casa também vai ajudar a fazer o programa conosco. Universidades federais são partidárias? Existe censura? A gente tem visto muitos atos de violência, especialmente contra membros da direita. A faculdade federal, especialmente, ela está tomada pelo progressismo, pelo esquerdismo. Comigo, dois gigantes debatedores com posições antagônicas. Osni Roure, ele é professor, ele é doutor em física, ele é do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo. Tudo bem, professor? Obrigado por estar aqui de volta. Bastante tempo. É verdade, o senhor é sempre bem-vindo. Conosco, ele que é o deputado combativo, deputado do chapéu, Amaury Ribeiro. Ele é do União Brasil. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês e obrigado pelo espaço. Vamos lá. Eu quero começar perguntando, vou perguntar para o senhor primeiramente. As universidades federais são partidárias? Existe censura ou não, deputado? Sim, são partidárias. Isso é visto a olho nu. Tanto que nós tivemos agora um fato onde o Jefferson Schiquini foi proibido de discursar dentro de uma faculdade. Então, infelizmente, o que nós vemos aí nessas faculdades é que eles estão formando esquerdistas, né? Com ideologias absurdas. Nós vimos agora, por último, dentro de uma faculdade, um curso para se enrolar baseado. Isso é um absurdo. Dentro de uma faculdade, algo absurdo como esse acontecer. Infelizmente, é o caminho que nós estamos vendo aí, o nosso Brasil seguindo. Professor Osni Roure é da UFG. Isso acontece? Tem censura na UFG? Os professores são esquerdistas, são progressistas, professor? Na minha universidade, não. É tudo aberto lá. Agora, tem uma coisa interessante. Se eu for para uma manifestação pró-Bolsonaro, gritar fora Bolsonaro, o que vai acontecer comigo lá? Mas a gente está falando de universidade, Sim, a gente não está falando de manifestação. Eu estou falando assim, nós estamos vivendo um tempo político no nosso país em que os negros estão à flor da pele. Acho que o deputado vai concordar comigo. As coisas estão muito acirradas e vêm ficando acirradas cada dia mais. E quando nós estamos numa situação dessa, uma pessoa que vai para uma faculdade fazer isso, ele quer uma coisa, like. Ele vai lá para isso mesmo, para que ele seja censurado, para que ele não deixe ele falar, para que ele grave e coloque na rede. É isso que ele vai fazer lá, mais nada. Não tem ali nenhuma conotação de tentar expor o ponto de vista dele. É só para fazer like. Como um cara que vai para uma manifestação do Bolsonaro para gritar fora Bolsonaro e Bolsonaro na cadeia, vai para lá também para poder fazer like. Para dizer que não tem nada de democrático aqui. Não acho que é essa. Vamos fazer o seguinte, olha só, o advogado Schiquini, né, que ele é bem combativo, ele é conservador, ele foi à Universidade Federal do Paraná para fazer uma palestra, mas foi impedido, foi cercado, foi hostilizado. Acompanhe o que aconteceu. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o advogado Jefferson Schiquini e os vereadores de Curitiba, Guilherme Kitter e Rodrigo Marçal, foram hostilizados ao tentar realizar o evento na UFPR. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Olha lá, eu tô preso. Schiquini e Kitter foram convidados por estudantes da Faculdade de Direito para realizar a palestra, que foi inviabilizada por militantes de esquerda. A situação foi bastante criticada por deputados em Brasília. Durante quase 2 décadas, a esquerda, através desse sistema que está aí, implantou professores dentro das universidades para mostrar o lado da esquerda,
para implantar destruição de família, liberações de drogas e tantas outras porcarias que existem de valores incorretos de vida. Aí quando uma pessoa que quer falar da questão de valores corretos, falar da direita, falar do conservadorismo, ela se torna proibida a entrar dentro de uma universidade para que possa falar, para que possa levar um outro lado da história, para que a juventude possa ter acesso a isso. Isso mostra que as universidades estão completamente cooptadas, antidemocráticos, impedir pessoas de direita, né? Ele estava indo lá como professor, de dar uma palestra. É um absurdo, é revoltante. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, também criticou a atitude dos acadêmicos. Impedir que alguém só porque é de direita, porque é conservador, fazer uma palestra, isso é o cúmulo da intolerância. Aqueles que se dizem defender a democracia são os primeiros a atacá-la. Um lugar de ambiente plural, que se respeita a todos, democrático, demonstra que a esquerda sempre é hipócrita, intolerante. Sobre esse assunto, eu procurei também alguns deputados de esquerda, como, por exemplo, Sâmia Bonfim e também o deputado federal Tarcísio Mota, ambos do PSOL, mas eles não quiseram gravar entrevista sobre o assunto. Eu cheguei a enviar vídeos do ocorrido para a assessoria de Sâmia Bonfim, que disse não ter conhecimento do ocorrido, mas não tive sucesso. Deputado Amauri, essa situação te preocupa, né? A gente vê aí, né, que qualquer pessoa, desde que seja convidada, deve palestrar na Universidade Federal. Ele foi, o advogado Chiquini, convidado para palestrar, mas foi impedido. Isso é democracia? É a democracia do PT. O professor Osni aqui confirmou o que nós todos sabemos. Ele comparou uma faculdade com um protesto pró-Bolsonaro. Então ele disse, é a mesma coisa de alguém chegar num protesto pró-Bolsonaro e gritar Lula. Mas pera lá, quer dizer que uma faculdade então ali é como se fosse um pró-Lula. Eu não posso entrar. E ele não estava nessa faculdade aleatoriamente, ele foi convidado provavelmente pela diretoria a estar lá, a palestrar. É um professor Osni, como o senhor, é um professor, só que com pensamentos diferentes de vocês. Agora, vocês não aceitam o contrário, o contraditório. Vocês que nos criticam, que nos chamam de fascista, não estou dizendo o senhor, mas a grande parte nos chamam de fascistas, de agressores. Mas na maioria das vezes nós somos agredidos. Quem tentou assassinar Bolsonaro? Foi a direita ou foi a esquerda? A esquerda. Quem tentou matar Trump? Foi a esquerda. Quem assassinou ontem Charlie Kirk? A esquerda, dentro de uma faculdade. Então o que nós estamos vendo pelo mundo é o ódio da esquerda. E olha que eles pregam paz e amor, mas só pregam na teoria. Na prática o que nós estamos vendo é outro. E como eu disse, o professor contou a história. Dentro de uma faculdade é como se fosse pró-Lula. Então, se eu, um deputado de direita, quiser ir palestrar dentro de uma faculdade, eu estou desrespeitando a esquerda que está lá dentro? Então, sinceramente, o que nós estamos vendo nesse país é algo inimaginável. É o desrespeito, é a intolerância, mas é a intolerância praticada pela esquerda. Professor Osni, né, nesse caso específico aí do advogado que foi tentar fazer uma palestra na Universidade Federal, o senhor concorda com esse tipo de atitude, de não deixarem palestrar? Olha, é o seguinte, eu acho que qualquer pessoa pode falar o que quiser em qualquer lugar. Essa é a minha posição. Eu sou um democrata. Mas, como eu disse no começo, as nossas posições no país estão muito exaltadas. E está muito complicado. E o que você vê ali dentro é o seguinte, as pessoas que não concordam com ele vão se manifestar. Do mesmo jeito que ele quer se manifestar, as pessoas que são contra o que ele está falando vão se manifestar. Mas no caso ele foi impedido de palestrar. Sim, manifestar, eu concordo com o senhor, é absolutamente normal em qualquer lugar. Mas ele foi cercado, hostilizado e impedido de dar uma palestra, impedido de falar, professor. Mas o que ele foi fazer? Foi mexer no vespeiro. Ele foi lá para isso. Ele foi lá para dar like, não foi lá para palestrar. Ele foi para palestrar, para olhar lá como eles são intolerantes. A intolerância em qualquer lugar, para mim, é horrível. É horrível. Agora, dizer que isso é uma marca da esquerda é um absurdo. Falar que o
o atentado do Trump foi feito pela esquerda, foi feito por um cara do partido dele. Aquele cara que morreu lá nos Estados Unidos agora, lá dentro da faculdade. Falar que tem esquerda nos Estados Unidos, a esquerda dos Estados Unidos é a direita nossa. Lá não tem esquerda. Lá não tem esquerda. Então é isso, ficar comparando essas coisas. Peraí, é um professor, absurdo. eu preciso entender o que o senhor falou. O senhor falou que o atentado contra o Donald Trump, que ele levou um tiro de Era membro do raspão, partido dele. era membro do partido dele. Exatamente. É membro do partido dele. Mas isso não é acreditar na teoria da conspiração? Não, acho que o cara é louco. Acho que o cara é louco, só isso. O senhor vê dessa forma também, deputado? Claro que não. Nos Estados Unidos tem a esquerda. O governo que saiu aí nos Estados Unidos era de esquerda e tanto que apoiou Lula, apoiava todas as iniciativas do Lula. Então, agora, o que o professor, eu respeito, e a discussão aqui é uma discussão, eu acho que boa, dentro do respeito, mas dizer que o Jefferson Chikini foi lá para fazer like, para desrespeitar quem? Me mostra um movimento da direita que a direita foi lá e agrediu alguém da esquerda, que foi, eu não me lembro. Ou alguém da esquerda, da direita, que foi palestrar em um local que era de direita e foi agredido. Me mostre um só movimento que isso tenha acontecido. Agora, o que nós vemos, a intolerância é da esquerda. Principalmente dentro de uma faculdade pública, não é a casa deles, não é a casa da mãe Joana, não é uma empresa particular, é uma faculdade pública. Se é pública, eu tenho direito, assim como eles também têm o direito de estar lá. E volto a dizer, se ele foi palestrar, ele foi convidado pela diretoria da faculdade, foi impedido pela esquerda, que o proibiu de adentrar na faculdade, que o prenderam em uma sala. Isso é crime. Se fosse ao contrário, a direita tivesse feito isso, provavelmente tinha muita gente uma hora dessa na cadeia. Mas, como eu tenho dito, a esquerda ultimamente está podendo tudo. Não é mais o que se fala nesse país, é quem fala. E quando é a direita que fala, nós vimos aí, ó, o presidente Lula, há poucos dias atrás, falou de uma pessoa sem dente, ainda mais negro, representando o Brasil. Eu fico pensando se fosse eu, um deputado de direita, dizendo isso em um palanque. Se fosse Jair Messias Bolsonaro dizendo isso num palanque. Então, infelizmente, o que nós estamos vendo aí mostrando nesse país que não é mais o que se fala, é quem fala. E quando somos nós, somos perseguidos e caçados como animais. Por exemplo, o senhor já disse no TBC Debate, e eu respeito todas as opiniões, que o Bolsonaro não levou facada, foi uma farsa. O senhor acredita nisso? Sempre. O senhor acredita que o Bolsonaro não levou facada? Foi tudo combinado? Foi. Por que o senhor acredita nisso? Pelos fatos em si, porque aquilo ia ajudar ele na campanha, por isso. Por que a esquerda ia dar uma arma para a direita, para eleger o Bolsonaro? Para que a esquerda? Isso era burrice. Tanto que o cara que deu a facada nele frequentava o mesmo clube de tiro dos filhos do Bolsonaro. Mas e a barriga do Bolsonaro toda cortada? Aquele ali é problema intestinal que ele tem há muito tempo, ele vive tendo. O senhor acredita que o homem foi à Lua? Hã? O senhor acredita que o homem foi à Lua? A Terra não é plana? O senhor acredita em tudo isso, mas não acredita que o Bolsonaro levou a facada? Não. Rafael, posso? Pode. É normal. Me desculpe, mas aí eu tenho que sair um pouco do tom. Provavelmente o professor Osni acredita que Lula também não é ladrão, que Lula não roubou esse país, que Lula foi condenado em 3 instâncias inocentemente. Provavelmente ele vai dizer que Lula foi absolvido. Ele nunca foi absolvido, ele foi descondenado e aí começou o maior golpe desse país. Lula, com certeza, se existisse lei nesse país e se o STF não tivesse feito o que fez, com certeza estaria preso e iria apodrecer na cadeia. Se fosse um país sério. Mas como eu disse, com certeza o professor Osni também acredita que Lula é inocente. E aquelas pessoas que o delataram, os bilhões que foram devolvidos, que eles roubaram, confessaram os seus roubos, delataram inclusive o presidente Lula, ele provavelmente acredita que Lula é santo, provavelmente ele deve acreditar também em Papai Noel. E dizer que Jair Messias Bolsonaro não foi esfaqueado, professor, com todo respeito, é um absurdo. Vocês terem coragem. Provavelmente, eu vi a esquerda comentando sobre a morte de Charlie Kirk e dizendo que um extremista foi morto. A morte de Charlie
Kirk para os Estados Unidos é como se fosse um atentado ao Nicolas Ferreira. Um homem de Deus, todas as coisas que eu tenho visto dele, sempre levando o nome de Deus à frente. Nunca ofendeu ninguém, os seus discursos não eram extremistas, sempre em Deus, sempre falando coisas boas e levando boas mensagens a todo mundo. É como um Nicolas aqui no Brasil. E vocês imaginem irem lá e assassinarem. E com certeza, todos nós sabemos que a esquerda nos Estados Unidos comete crimes, como tentaram cometer com Trump e agora assassinaram, conseguiram o que queriam. Não, mesmo se ele fosse extremista, não justifica, né? Não, mas para eles, a esquerda, eles não divulgaram que um ser humano foi assassinado. Um extremista de direita foi morto. É mais ou menos isso. Mesmo com tudo isso, a esquerda ainda ataca a imagem de uma pessoa que foi assassinada. Vamos lá então falar sobre esse assunto. Eu vou passar a palavra para o Dr. Osni Kirk, né? De 31 anos, aliado do presidente americano Donald Trump e chefe da Turning Point dos Estados Unidos, a principal organização conservadora juvenil do país, foi baleado e morto em um evento do campus da Universidade de Utah nesta quarta-feira. As cenas são muito fortes, né? Esse ex-deputado, né, que infelizmente foi brutalmente assassinado, ele tinha por costume fazer essas palestras nas universidades, fazer alguns debates como nós estamos fazendo aqui. Qualquer pessoa poderia perguntar. E aí, né, um cidadão completamente maluco, né, apaixonado, talvez pelo partido de oposição a Donald Trump, ele foi assassinado brutalmente diante das câmeras e diante de milhares de pessoas, professor Osni. Não é muita hipocrisia do discurso da esquerda que prega o amor, que prega os direitos humanos, e a gente tem visto tantos atos de violência, professor Osni. Isso te preocupa como alguém filiado ao Partido dos Trabalhadores, como alguém da Universidade Federal? Eu vou dizer uma coisa para você, eu vou insistir no meu ponto. A esquerda nos Estados Unidos é a direita nossa. Lá não tem esquerda. Eles são todos conservadores, uns mais, outros menos. Mas isso que é a política lá. Eu estou sabendo do fato agora, não sabia, estou tomando conhecimento agora. Mas qualquer pessoa, qualquer assassinato, tirar a vida de qualquer pessoa, para mim é um absurdo. Isso é chegar no extremo, é ficar sem argumento, tentar matar as pessoas, como a ditadura fez no país. Calar as pessoas porque não tem argumento contra elas, né? Agora, o que aconteceu, eu realmente não sei, eu fiquei sabendo agora do fato, né? Mas eu insisto no ponto. Foi um opositor do Donald Trump, ele é opositor dele também. Não quer dizer que quem a matou foi de esquerda. É uma pessoa que é opositor do Partido Trump. Democrata. Sim. Olha, se houvesse esquerda, se, por exemplo, o Barack Obama fosse de esquerda, ele não teria invadido um monte de país que ele invadiu. Teria matado um monte de gente que ele mandou matar com as guerras que eles fazem para poder vender arma. Eu não acredito que Barack Obama era de esquerda. Eu não vejo Barack Obama como um presidente de esquerda. As suas atitudes não foram atitudes de presidente de esquerda. Mas, professor, desculpa eu tomar sua fala. Não, eu concordo com o senhor que eu não concordo com o senhor. Eu estou dizendo que Barack Obama, para mim, não era de esquerda. Qualquer presidente do Partido qualquer pessoa do Partido Democrata lá... Ele tinha uma visão diferente da esquerda. Eles têm uma visão diferente, mas eles não são de esquerda. É esquerda para eles, porque o Trump está tão à direita que qualquer coisa que fique do lado dele, do outro lado, é de esquerda, está à esquerda dele. É tão extremista que ele é, com as atitudes que ele tem tomado pelo mundo afora. Então vai acontecer. E o América do Norte vai passar por situações piores, porque eles estão caminhando para uma coisa mais grave lá, porque o tecido social deles está para se romper, porque a situação lá é complicadíssima, é mais complicada que em muito lugar do país. Professor, nos Estados Unidos existe direita e esquerda, assim como nós temos aqui. Tanto que o Trump agora proibiu, quando tomou posse, ideologia de gênero em escolas, porque estavam tentando, o governo passado tentou e começou a introduzir isso nas escolas, assim como está introduzindo aqui. Paradas gays lá, é proibido criança participar, foi proibido. Isso sim é postura de alguém que é conservador. E postura que não tinha no governo passado, tanto que o governo passado era aliado e cúmplice de Lula, em tudo que Lula fazia. O que está acontecendo no Brasil é o mesmo que está acontecendo na Venezuela.
O senhor concorda que a Venezuela é um país socialista, libertador, democrático? Não, então, a Venezuela é um país que está sob uma ditadura. Ditadura onde o presidente que representa o senhor... E ditadura, para mim, de esquerda ou de direita, não é então, nada. O senhor concorda comigo que receber um presidente aqui de um país que o senhor está dizendo que vive sob ditadura, receber um presidente no país com polpas militares, como o Lula recebeu o presidente... Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que é procurado internacionalmente como narcotraficante e foi recebido no nosso país com honras militares. Isso é vergonhoso. E o que os Estados Unidos está tentando fazer? Libertar esse país. Tanto que colocou a cabeça de Nicolás Maduro. Dele. Não. Engraçado. Os Estados Unidos... engraçada. Os Estados Unidos só se preocupam em libertar países que têm petróleo ou tem alguma riqueza que interessa. Me conta um outro país... Deputado, me responde uma coisa aqui. Para o senhor, um governo que permite parada gay, que permite aborto, que permite a vinda de maconha, é de esquerda? Sim. Ou então Israel é de esquerda? Não. Israel é de esquerda? Não. Israel tem a postura dele. Não. Pô, Israel é totalmente diferente. Por que é diferente? Eu não concordo com a postura de Israel. Só que Israel tem os princípios totalmente diferentes do que vem acontecendo no Brasil. Deputado, mas não é porque a pessoa permite aborto, permite maconha e permite parada gay. Mas se o senhor fosse presidente, o senhor ia proibir a parada gay ou iria... Não, cada um faz o que quer. Eu só não, direito. Eu não sou contra a parada gay. Cada um dá o que quer e faz o que quer com o que é seu. Sim. Eu não estou proibindo. Agora, eu não aceito e não admito, e acredito que Israel de parada gay, criança de 10, 8 anos não participam. Eu tenho certeza que não participam. Essa informação não tem. Agora, o que vocês estão tentando fazer aqui não é aborto, é crime. Abortar uma criança como foi abortada agora com 8 meses é uma vergonha. Isso é crime. Então, liberar maconha nos Estados Unidos, maconha é liberada. E foi provado depois que aconteceu isso, aumentou a criminalidade. Todos os países do mundo onde a maconha é liberada, aumenta-se a criminalidade. E aí nós vemos numa marcha da maconha que aconteceu há poucos dias atrás aqui em Goiânia, acho que dia 1º de setembro, na marcha da maconha, dizerem que a maconha reduz, o combate à maconha reduz em 4 meses a minha vida e a sua vida. O combate à maconha, não é o uso da maconha, o combate à maconha reduz. Que é uma luta fracassada, o combate às drogas. E nós temos um presidente, como veio agora no Brasil, o presidente da Colômbia, juntamente com o presidente do Brasil, e dizer numa faculdade no Amazonas que tem que ser liberado o narcotráfico. É absurdo, professor. É absurdo que vocês, professores, intelectuais, concordem com algo tão criminoso assim. Deputado, não dá para entender. Deputado, é uma coisa estranha, né? Porque são 2 pesos e 2 medidas, né? Porque tem país que libera, mas ele tem uma ideologia de direita, então tranquilo, não tem problema, porque lá é diferente. Sim, é diferente, é de direita, mas já chegaram à conclusão, a sociedade deles chegaram à conclusão que essas coisas podem ser, que para eles não tem problema. Eu nunca vi, por exemplo, alguma propaganda do PT defendendo, por exemplo, o aborto. O senhor nunca viu uma fala do seu presidente falando que o aborto... O senhor não viu isso? Não, eu vi o Lula... Busca o vídeo para mim. Eu vi o Lula falando sobre o problema social que é o aborto. Ele falando que é um problema social. Não é que ele fala claramente, eu não concordo com o aborto, mas o aborto é um problema social. Que nós temos hoje. Ele disse em outro vídeo, depois que deu muita repercussão negativa na campanha, aí ele foi e disse que não concordava, mas no primeiro vídeo ele deixou claro que no governo dele o aborto ia ser uma questão de saúde, que qualquer pessoa, não, porque só fazia aborto ele em clínica dizia que o aborto é uma questão de saúde pública. E não é uma questão de saúde pública, é uma questão de vergonha na cara. Não, sabe por quê, deputado? Porque nesse país, quem faz esse tipo de aborto que eles estão falando são os pobres. Os ricos fazem, sabe o quê? Vão para o spa para fazer o aborto.
Mas é assassinato do mesmo jeito. Não, eu sou contra o aborto. Então é a pergunta que eu ia fazer para o senhor. Eu sou contra o aborto. Mas deixa eu falar uma coisinha para o senhor. O senhor conhece, já ouviu falar em pílula do dia seguinte? Sim. Vai lá e toma. Sim, porque esperar uma criança 3, 4, 5 meses na barriga, 8 meses para fazer um aborto? Aí é um assassinato. Pois é a pergunta que se faz. Por que não fazer? Por causa da educação. Porque as pessoas tinham que ter informação sobre essas coisas. As pessoas têm de camisinha, que se camisinha, se põe uma camisinha, evita. Às vezes a criança lá da periferia nunca tem nem o que comer, agora que está tendo, é que vai ter essa informação. Então esse negócio de dizer que é aborto, isso é coisa da esquerda, não é não. Deixa eu só... Por exemplo, a América do Norte, até a entrada do Trump, o aborto era permitido em todos os locais. Com a entrada do Trump e a mudança do Supremo Tribunal lá, eles disseram que agora os estados decidem, não é mais oficial. Quem quiser proibir, proíbe. Ou seja, tem aborto, tem venda da maconha. Né? Aí é de esquerda. Deixa eu falar para o senhor. Eu não concordo com tudo que os Estados Unidos faz. Não concordo, principalmente com a legalização da maconha. Agora, isso não quer dizer que eu não seja favorável a muitas atitudes dos Estados Unidos, principalmente a democracia e a liberdade que lá existe. Eu fiquei durante um tempo... que prendeu 2 deputados federais agora lá? Deixa eu só concluir para o senhor. O senhor me disse que se todo país que tem liberação de maconha é de esquerda. Eu não estou preocupado com a liberação de maconha nos Estados Unidos. Eu sou brasileiro. Mas no meu país eu não quero. O senhor é favorável à liberação de maconha? Não. O senhor aceitaria? O senhor queria que seus filhos usassem maconha? Se eles quisessem. Não, os meus filhos, se eles quisessem, eles não usariam. Se eles porque quisessem. eu sou pai. E como pai eu zelo pelo bem-estar do meu filho. Eu nunca vou dizer se o meu filho quiser cair num buraco, eu vou deixar ele cair num buraco. Não. Depois que eu criei meus filhos. Deixa eu só concluir para o senhor. Eles estão andando sozinhos com as pernas deles. Eu não tenho direito de Meus filhos, minha filha está casada. Sim. E será sempre minha filha. Se ela estiver tomando uma atitude que eu não concordo, que vá contra os meus princípios, se for preciso de eu dar uns catiripapo e puxar a orelha dela, eu vou puxar. É minha filha e sempre será minha filha. E ninguém nesse mundo quer o bem da minha filha como eu quero. Vamos fazer o seguinte, eu preciso de mais um tema aqui. 30 segundos para o senhor rebater. Não, eu tenho 2 filhas. E se elas resolverem, se fizer alguma coisa que eu não concorde, eu não vou agredi-las. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou sentar com elas e vou conversar. Sabe por quê, deputado? Porque eu tenho, a criação que eu dei para elas sempre foi assim. Eu converso com minhas filhas. E se elas agora resolverem fazer, ela vai arcar com a consequência. Agora, eu agredi uma filha porque ela não concorda comigo, isso é um absurdo, isso é atitude da direita mesmo. Não, é atitude da direita, não é atitude de um pai que quer o bem das suas filhas. Eu converso com as minhas filhas, mas se a conversa não resolver, ataca, resolve. Comigo é assim. E isso é amor de um pai a um filho. Eu vou conversar com a minha filha. Minha filha, deputado, eu não quero que você fume maconha. Deputado, deixa eu falar. Eu acho que é bom nós ter esse espaço. Eu nunca chegaria numa filha minha e falaria, eu não concordo com isso, pai, mas eu vou fazer. Você não vai fazer. Vai te fazer mal e eu não aceito e não admito. E se ela viver debaixo do meu teto, sobre o meu comando, comendo da minha comida e a minha responsabilidade do meu pai, a minha responsabilidade, ela vai viver sobre os meus princípios. E se for preciso de eu educar a filha minha, como eu fui educado e aprendi a ser homem dessa forma, e eu acredito que pé de galinha nunca matou nenhum pintinho, e pai corrige filho, pai não agride, essa conversa de agressão, de bater, pai educa, pai corrige. Não é agressão, é correção. Correção é diferente. Tá. Vamos lá, olha só. Eu acho o seguinte, quando você chega e impõe a sua vontade, aí é uma questão de poder. Você está falando se a pessoa estiver comendo a sua comida dentro da sua casa. É claro. Tudo bem. Segue os meus princípios. Eu vou ficar calado, isso aí. Eu não faço isso com as minhas filhas. Parabéns para o senhor. Elas estão fora de casa. Eu não voto no Lula, o senhor vota. São donas do nariz delas. Elas arcam com as consequências dos atos delas. Eu vou fazer o quê? Ajudá-las no que eu puder, nessa situação. Mas agredi-las, ou mesmo dar um tapa numa filha minha casada, eu jamais faria isso, deputado. O senhor pode ter... Isso é um absurdo. Isso, por ser um tapa, não é nada, mas para mim é uma agressão. O que é ruim para o senhor, para mim é bom. O que é bom para o senhor, para mim é ruim. Vocês defendem tudo o que eu repudio.
tudo o que eu repudio. Agora o senhor defende, para o senhor ver, o senhor defende um presidente que é favorável à liberação de maconha, que é favorável ao aborto, e o senhor diz que não é. Aí eu fico pensando, eu defendo as pessoas que têm os mesmos princípios que eu e os mesmos pensamentos que eu. Os meus filhos nunca serão perdidos para esse mundo vagabundo e canalha que vocês querem introduzir nesse país, com a liberação de drogas, com o consenso que o aborto é legal e não é crime. Para mim é crime. Vamos e fazer vocês o podem seguinte, ter deputado, certeza. a gente tem pouquíssimo tempo, eu preciso chamar mais um VT aqui. 3 anos atrás, professor, eu entrevistei um aluno da Universidade Federal que disse que a direita não era bem-vinda e que a direita é censurada sim, né? Ele mesmo confessou que a direita não tem espaço, que a voz da direita não é agradável na Universidade Federal. Vamos acompanhar. A Universidade Federal é pública, é aberta a todo mundo pode ir para lá. Você de ultra-esquerda, você de ultra-direita, pode ir lá e sentar. Agora, todo mundo tem voz. Todo mundo tem voz. Você me convidaria para participar de um debate juntamente com vocês? Não, obrigado, Zé. Não convidaria? Não convidaria, não. Não, porque assim, eu particularmente não acharia algo produtivo para a universidade. Muito bem, a gente tem pouquíssimo tempo, mas está muito claro, né? Ele discursa primeiro dizendo que todo mundo tem voz e depois se nega a convidar uma pessoa de direita para palestrar. Professor, a esquerda, na prática, ela não é muito radical? Ela não é muito hipócrita nesse aspecto? Não teria problema de convidar ninguém da direita para debater. Estou aqui debatendo com o deputado. Não, o senhor, sem dúvida, é um democrata. Tem muita gente dentro da universidade não tem esse problema. Alguns têm. Eles têm o direito de pensar dessa maneira. Ok. Mas não quer dizer que isso é o pensamento de todo mundo. Mas é de boa parte, né? Tanto é que a gente viu, a gente mostrou aqui, com um palestrante de direita, ele foi impedido de falar. Não é que protestaram, não é que gritaram, né? Não é que apenas hostilizaram. Ele foi cercado, impedido de ir e vir, que está na Constituição, deputado. Infelizmente, a gente só tem 30 segundos. É só agradecer e dizer que a questão da maconha, vou dar um exemplo simples. O deputado do PT na Assembleia Legislativa fez uma audiência pública para a liberação da maconha. E eu perguntei para ele, o senhor fez uma audiência pública aqui, porque o senhor é a favor, o senhor é favorável que seus filhos usem maconha? De jeito nenhum. O que eles querem para eles não é o mesmo que eles querem para os outros, infelizmente. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Muito obrigado, doutor Osli Roure, pela participação. É um prazer estar aqui de novo. Foi um prazer também debater com o deputado. Eu não conheci pessoalmente, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado. E você em casa que é suficientemente inteligente que tire as suas conclusões. Fiquem com Deus e até a próxima.